Amados e queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje, na sequência de estudos, iremos estudar lição extra de reforço, lição 11, o presbítero, bispo ou ancião. De acordo com a nossa lição, estudaremos os tópicos relacionados a Tito, capítulo 1, e 1 Pedro, capítulo 5. Estudaremos sobre a escolha dos presbíteros, a importância do presbítero, os deveres do presbítero. Então veja a nossa aula através dos nossos comentários. Amados, nós temos aqui um desenho que coloca exatamente a nossa aula em prática através da liderança do Antigo Testamento, Moisés e Cristo, sendo o tipo do bispo dos bispos. Temos Arão, bispo, e os filhos de Arão, presbíteros. Ok? Amém? Então, aqui nós temos os 5 ministérios, conforme nós estudamos na aula anterior. E na aula que vai vir, a aula de número 12, nós vamos estudar os diáconos, que é o tipo dos levitas. Amém? Então, veja aí, esta é a base para o presbitério, o conjunto de ministros registrado Efésios 4 e 11. Amém? A base está no cargo dos anciãos tribais do Antigo Testamento. Assim, os apóstolos também estabeleceram a hierarquia dos ministros do Novo Testamento. Então, quem não conhece os 5 ministérios registrados no Novo Testamento, de Efésios 4 e 11, não vai respeitar nenhum líder. Por quê? Porque ele não conhece o que Deus deu como dom à igreja. Então, Deus enviou para as congregações homens dons para trabalhar nas suas respectivas funções locais. Precisamos ter respeito para com os ministros dons, porque eles foram dados por Deus. Estudaremos os títulos que conhecemos conforme a lição de hoje: bispo, presbítero e ancião. Embora hoje entendemos que cada um tem a sua função, mas as palavras significam a mesma coisa: líder, com funções diferentes. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote equivalia ao bispo, e o sacerdote equivalia aos presbíteros. Moisés estava sobre eles, por isso é um tipo de Cristo, o bispo dos bispos. Por exemplo, nós temos Arão e Moisés. Qual dos dois são bispo? Em relação aos dois, Moisés é o bispo de Arão. Em relação a Arão e os filhos, Arão é o bispo dos seus filhos. Amém? Arão e seus filhos faz parte do presbitério. Então, o bispo é o líder dos líderes. De acordo com Pedro, os presbíteros são todos os 5 ministérios. Porque se ele é apóstolo, ele diz: eu também sou presbítero juntamente com eles. Ele fala de um grupo de anciãos chamado de presbíteros, da qual ele tem uma função apostólica. Fácil de entender. Então, quando se elege um entre os presbíteros, aí tem o bispo. Na igreja primitiva, veja alguns bispos: o Pedro, Tiago, Paulo, entre outros. Assim também os mestres e os evangelistas e os pastores, outras funções mais, estes são funcional na edificação do corpo. E aqui, o que trata de títulos é a aula de hoje.
E o que trata de funções, Efésios 4 e 11. Amém? Então, são funções que não devem levar a ser chamado de título. Por exemplo, Efésios 4 e 11. Ali não são títulos. Agora, bispo, presbítero e ancião são títulos. O bispo, que é o líder, também é presbítero. Amém? Nem todo presbítero é bispo, mas todo bispo tem que ser presbítero, porque é o líder deles. Os ministérios são representados por um bispo. Hoje nós chamamos de pastor presidente. Por que hoje nós não chamamos de bispo? Alguns com medo de ser parecido com a Igreja Católica, irmãos. Só pode ser. Não chama de bispo porque na Igreja Católica tem bispo. Isso tem nada a ver. Amém? Nós estamos tratando de Bíblia e nem de que outras pessoas são chamadas ou não. Existem muitos hereges, muitos falsos. Nós não temos nada com eles. Nós temos com a Bíblia Sagrada a palavra de Deus. O conceito de presbítero vem do termo presbiterion, que se entende o ministério dos anciãos, da igreja organismo vivo. É o grupo dos anciãos ou presbíteros, plural. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 1, aos presbíteros que estão entre vós, exorto-lhes, eu que sou presbítero, juntamente com eles. Veja que presbítero é um título. Todos são ministros, de um modo geral. São superintendentes de igreja. A posição do ancião na igreja local sempre é de dignidade, de maturidade e de aprovação congregacional. Então, todo presbítero é um ancião. Mas nem todo ancião é um presbítero, por causa de que há ancião em relação à idade e não ao conhecimento, maturidade. Amém? Então, todo presbítero é moralmente qualificado, estabilizado, provado e aprovado. Mas nem todo ancião é um presbítero. Amém? Então, veja que cada um tem o seu sentido. A Bíblia apresenta as qualificações dos presbíteros. Não deve ser zombador, ele precisa ser hospitaleiro, deve ter bom testemunho daqueles que estão de fora. Não adianta ele dar testemunho dele mesmo, isso é suspeita. Jesus mesmo disse, o meu testemunho depende do outro, porque quando o Pai dá testemunho de mim, então conforme a lei, o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Amém? Este testemunho é um grande advogado de defesa, quando vem da parte do outro, porque somando com o que você está dando testemunho, então é válido. O testemunho é a metade da mensagem que você prega no púlpito. Vai pregar a mensagem no púlpito? Então o testemunho é a metade da mensagem. Não tem testemunho, a mensagem não valeu nada, porque o testemunho é a metade da mensagem pregada no púlpito. Timóteo 3, verso 7. 1 de Timóteo. A Bíblia também apresenta as qualificações educacionais. Apto para ensinar. Educacional. Ele tem um método e didática que mais se ajusta com seus alunos. Os seus discípulos, Jesus aplicou as didáticas em todos os seus ensinos. Quando Jesus ensinava aos seus discípulos, através de didática, ele utilizava tipologia, parábola, ele comparou teologicamente, usando o escrito, a sua voz, a direção do vento. Então ele fez com que seus ouvintes assentassem em grupos. Continuando. O ministro, ele tem, por Deus, capacidade de exortar e refutar
todos os contradizentes da santa palavra de Deus. Então a palavra de Deus tem que se manter fiel, porque a única forma de vencer os contradizentes é manter-se na sã doutrina, estabelecida no fundamento dos apóstolos. Os presbíteros devem aconselhar, não pode ser neófito. A pessoa chegou no ministério, poucos anos de fé, sabe pregar, sabe ensinar, mas é neófito por causa da soberba. A Bíblia não deixa passar nada. Não inchado de orgulho, não ser despreparado. A pessoa pode ter uma boa eloquência, uma boa palavra, ser espiritual, mas ele precisa do preparo, do amadurecimento. Ou tu acha que uma criança vem no mesmo dia? Tem um preparo do amadurecimento, 9 meses. Irmão, tudo tem preparo, irmãos. Os presbíteros devem ter qualificações motivacionais. Eles devem estar dispostos a ser servo. É a nossa próxima aula, falar sobre o diaconato, serviço, servos. Jesus foi um diácono. Ele servia, ele veio para servir. Então, o melhor diácono de todas as histórias. Não deve ser motivo de lucro ou avareza. Não deve ser motivado pela necessidade pessoal do ministro. Às vezes o ministro precisa disso, daquilo, só que ele tem que saber que o obreiro é digno do seu salário. Ele não é digno de toda a renda. Não tá escrito assim. Ele é digno do seu salário. Então ele não pode ultrapassar os limites do seu salário. A qualificação específica do presbítero: ser amigo do bem, ter sobriedade e equilíbrio. A justiça é o selo do seu bispado. Ele tem que ser justo. Assim, os presbíteros, bispo, perpetua o seu ministério. Irmão, tendo qualificações morais, espirituais, educacionais, sociais e éticas, ele voa nas asas do Espírito. Não tem que segurem. A justiça é o selo do seu bispado. Glória a Deus. Não deve haver pressão paterna ou familiar. Pessoas por trás. Todo mundo vai saber que não é ele, é o outro. Ele deve exercer a sua função no poder do Espírito Santo e não no poder dos seus pais, da mulher, dos seus filhos, não. Ele exerce a superintendência com boa vontade, não tem ganância, deve ser administrador com ordem, com relatórios, prestação de conta, amém? Tudo direitinho. Como obreiros, todos somos mordomos da casa de Deus e por isso devemos prestar conta de tudo. Tito 1,7. É necessário que o bispo seja irrepreensível. Como administrador da despensa da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem apegado ao vinho, nem espancador. Ele deve ser animado. Amém? Com ânimo pronto. Animado aqui não é brincalhão, levar a igreja a brincar com as coisas de Deus, mas ser animado para estar pronto para o serviço. Ânimo. Josué 1:9. Ser animoso. Foi Deus quem falou para Josué. Tenha bom ânimo 3 vezes. Amém? Ânimo no corpo, ânimo na alma, ânimo no espírito. Ser animoso. Sem o ânimo, não podemos pastorear o rebanho. Então, irmão, é espírito, alma e corpo, os 3. Tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 2, pastoreai a igreja de Deus que está entre vós. Então, todos devem ter a função de pastor. Amém? Exercendo a superintendência sobre ela.
não por força da necessidade, mas com boa vontade, de ânimo pronto. Não deve ser dado ao vinho. Não é somente aqui o líquido que bebe. Infelizmente hoje tem muitos líderes que gostam da pinga. A gente fala da cachaça assim, mas o vinho, aquele que tem o álcool. E muitos deles vão pregar com álcool na cabeça. Então não deve ser dado ao vinho. Isso é sério, irmãos. Tem pessoas pregando alcoolizados. Amém? O líquido derivado da fruta da vide, aquele fermentado. Mas também ele tem que sair dos prazeres deste mundo, porque o vinho não é só o líquido, mas é tudo aquilo que ele faz prazerosamente, e os horários de leitura, de oração, de buscar Deus, Bíblia, culto, as coisas do reino, não tem tempo para elas. Então ele é um bebarrão, ele é achegado ao vinho, os prazeres deste mundo. Então eles vivem de quê? De chocarrice, deleites desenfreados. Os vícios deles estão acesos. Amém? Então, esses tipos de líderes são inimigos da sabedoria. Por isso que são assim, dado ao vinho, aos prazeres. Os presbíteros devem ter qualificações morais e domésticas, deve ser marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher significa, tipologicamente, marido melhor, ter o pastor uma única igreja. Hoje o pastor tem uma igreja e quer ter a igreja do outro. Fica com ciúme, quer tomar a igreja do outro, quer ficar com as duas, quer ficar com o campo que tem 2 pastores, com 3 pastores, quer tomar tudo para ele. Irmãos, a igreja é de Jesus. Quando diz marido de uma só mulher, Jesus só tem a igreja. Como o líder só tem uma mulher, então o pastor deve ter apenas uma igreja. Amém? O presbítero que cuida da igreja de Cristo, esta igreja é a única esposa de Cristo. Então esse presbítero, ele não pode ser bígamo, trígamo, polígamo. Ele não pode ter senhoras. Ele tem que ter uma só senhora. Ele não pode ter 2, 3, 4 senhoras. Ele tem que ser só marido de Sara. E não também como Abraão deslizou, foi para o Egito e trouxe Agar. Não pode fazer isto. Então, pois, quem é pastor de uma só igreja, mostra também no seu relacionamento marido de uma só mulher. Amém? Glória a Deus. Então, continuando. Os presbíteros devem ter filhos crentes e não sejam acusados de dissolução. Hoje é muito difícil, irmãos, os filhos de pastores serem crentes. Esse longo dos anos que eu tenho passado e visto os meus pastores, eles são dados a vícios, são dados ao vinho deste mundo, os filhos, certo? E até o dinheiro que eles recebem dos seus pais pastores, gastam com farras, fogos na Copa do Mundo, rachas, enfim, terrível. Então, os presbíteros devem ter filhos crentes e não sejam acusados de dissolução, nem sejam insubordinados. Escola dominical, os filhos dos pastores, que eu conheço no meu tempo aqui, todos jogando de bola. Tem como, irmão, uma igreja que não dá prioridade ao reino de Deus continuar com esse pastor? Então é difícil, muito difícil. Então veja que quando os filhos são subordinados, não são subordinados, então eles são dominados pela libertinagem. 1 Timóteo
3, versículo 2 ao 4. Veja que o presbítero, o bispo, o ancião, ele tem que governar bem a sua casa. Se ele não sabe governar a sua própria casa, como ele vai cuidar das coisas de Deus? Muito sério isso aqui. Todos os cuidados domésticos que o ministro tem na sua casa será ampliado na sua congregação. Tudo que você faz na sua casa, de bom, de melhor, amém? Honesto, santo, puro e verdadeiro, vai ser aplicado lá também na congregação. Amém? Então, o que ele é em casa, ele é na congregação. São virtudes. Por isso que Paulo vai tratando dos ministros com qualificações sociais, exatamente familiar, para poder cuidar da obra de Deus. Então, se tem exemplo aqui, vai ter exemplo lá. O ministro que conhece a família e honra a família estará mais preparado para pastorear a igreja de Deus. Tudo depende da família, irmãos. Então, se a pessoa cuida bem da família, trata bem o familiar, a esposa, filhos, netos, etc., ele sabe cuidar também da igreja. É Bíblia, ensinamento de Paulo. Os instrumentos de governo são amor, fé, esperança. Amém? Os ministros que sabem manter os seus filhos em sujeição, que isso é difícil, manter, não é um dia não, é manter todos os dias os filhos em sujeição. Ele sabe manter suas virtudes e sabe vencer os seus próprios vícios. Amém? Quando seus filhos se sujeitam, o líder demonstra a sua vitória sobre todos os seus vícios. Quando ele controla os filhos, ele sabe controlar também os seus vícios. Então, veja que ele vai tendo virtudes, vai vencendo tentações. Amém? Embora os filhos saiam dele, né? Porque ele é o pai, mas os filhos são criados no mundo. Então, ele tem autoridade para utilizar a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus aos filhos, para que ele não venha se desviar. Eles são criados no mundo, mas o ministro pode ensinar, educar a ser sujeito a seus pais, com instrução, para dominar os vícios, porque o pecado é o desequilíbrio dos instintos. Os filhos decentes, instruídos, sujeitos, pode revelar o futuro de uma congregação motivada, próspera e educada. A sujeição dos filhos, ela é baseada no sacerdócio do pai. Então, tudo depende de uma engrenagem familiar. Se a mulher ama o marido, se o homem ama sua mulher, e a mulher é sujeita ao seu marido, então os filhos, vendo esse sacerdócio do pai, na provisão satisfatória familiar, então os filhos automaticamente obedecerão. Então, assim continua todo o resultado do sacerdócio do pai na contínua necessidade básica da casa. É importante que os filhos encontrem valores éticos no seu pai. Primeira carta de Timóteo 3 e 4. Aos presbíteros que governem bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a decência. Tito 1 e 6. As maiores riquezas do ministro estão plantadas no seu jardim, que é a sua casa. Amém? Em forma de quê? De esposa, esposo, filhos e filhas, netos e netas. Então, o homem de Deus que souber manter a liderança no aconselhamento, sem decidir pelo aconselhado, quando ele sabe honrar, sem exigir do honrado, quando ele é exemplo, sem fazer alarde, quando ele mantém o sacerdócio e a sua honra na sua própria família. Isto ele sempre manterá por causa da ética moral e espiritual
produzida nele pelo Espírito Santo. O presbítero deve ter responsabilidade na disciplina, sem ser espancador. O ministro não é um homem de atitudes terminais, briguento, barraqueiro, que vai tentar resolver todas as coisas nas discórdias. Ele não ama discussões domésticas, porque é só o que tem. Ele não discute com seu ministério, com os outros no ministério. A hospitalidade é o nobre serviço do bispo. Que coisa, né? A gente percebe que a hospitalidade é um dos melhores serviços para o bispo. Por quê? Isso precisa entrar em acordo entre ele e a esposa. Então não pode haver, se houver uma avessa à hospitalidade, então ela já não funciona. Isso depende do comum acordo do casal. Então, quanto a visitar, ungir, atender, o presbítero ele pode ir, ou então ele ser chamado para ir. Então, o presbítero ele deve saber também orar. Tem muitas pessoas que não sabem orar. Muitos presbíteros já estão enfermos, hoje em dia, pelo enfado da obra. Já não sabem nem mais o que é uma oração da fé. O presbítero deve saber ungir. A unção com azeite afasta as moscas varejeiras de sobre a mente das ovelhas. Porque as pessoas precisam ser ungidas. Davi foi ungido 3 vezes. Precisamos ser ungidos. A unção se renova. Amém? E o cálice transborda. A unção é o selo de cura. No Novo Testamento é um cerimonial da fé. Porque chama os presbíteros e unge com óleo, que hoje é esquecido pelos ministros de Deus. Eles querem ungir com vento, com imposição e vento. Então, hoje não tem mais o poder da concordância. Se tem 3 ou 4, não conversa mais com ninguém. Ele chega e quer resolver tudo somente. Mas a Bíblia ensina como é isto. Tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, concordando, o Pai faz. Amém? Tiago 5,14. Se algum de vós está enfermo, chama os presbíteros da igreja para que ore por ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Os presbíteros supervisionam a distribuição de recursos econômicos. Atos 11:30. Tem papel fundamental de fiscalizar e observar. Os pastores são presbíteros. 1 de Pedro 5, 1 e 2. Veja o grego, poimê. Representa ele protetor, como guia das ovelhas. Ele também pode ser bispo. Amém? E o bispo também é chamado de pastor. Atos 20 e 28. A função moral e espiritual do ministro é de pastor. Jesus é o principal pastor das ovelhas, sendo ele o bispo dos bispos. O pastor exorta, ele é superintendente, ele é administrador, ele cuida das ovelhas, das necessidades espirituais do rebanho de Deus. Então, o trabalho pastoral requer experiência, conhecimento, doutrina, amor. É Pedro que nos faz entender, quando se apresenta como presbítero, sendo ele apóstolo. Assim prova que o presbitério é a reunião dos 5 ministérios registrado em Efésios 4, versículo 11. Na próxima aula, nós vamos estudar uma aula inédita sobre o diaconato. Amém? O serviço cristão, o prazer de servir. Jesus foi o maior diácono da história. Deus abençoe e vamos preparar a aula para enviar para todos vocês. Deus abençoe. Amém.